Olá, amados, a paz do Senhor Jesus para você, para sua família. Que o Senhor possa abençoar a sua casa nessa noite, nessa hora que você está assistindo a esse vídeo. Resolveu fazer esse vídeo para compartilhar uma breve palavra para a nossa meditação. Estamos nós aqui, no período de reserva, de pandemia, de quarentena. Infelizmente, essa semana eu senti alguns sintomas e fui ao médico, estou sob medicamentos e sob suspeita ainda, da Covid-19. Estamos bem, graças a Deus, estamos nos cuidando e creio que em breve estaremos de volta a todo vapor, tá bom? Por conta desse motivo e de outras pessoas também da nossa igreja com suspeita, alguns casos confirmados, nossa igreja está paralisada novamente no templo, não temos programações por um período indeterminado. Em breve voltaremos, mas a igreja está em movimento, a igreja está orando, a igreja está meditando, a igreja está se mobilizando em prol de uma direção só, que é o reino de Deus. E eu queria, queridos, meditar na palavra rapidamente com vocês. Livro, primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 1, e vamos analisar as escrituras, versículos 5 ao 8, para que possamos abrir o nosso entendimento para um assunto muito importante para esses dias, tá bom? Precisamos viver na luz, As coisas fora da luz, elas dificultam. Por exemplo, olha como é que fica mais difícil de visualizar, fica mais difícil de compreender, fica mais difícil de... As coisas não ficam tão claras, mas quando nós andamos na luz, as coisas melhoram em vários aspectos, Dificilmente você tropeça, dificilmente você sai da rota, dificilmente você sai... Aliás, eu vou trocar essa palavra dificilmente para falar você não sai da rota, você não sai do caminho, você não tropeça porque você anda na luz, você vive na luz. 1 João 1, versículo de número 5 vai dizer: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Vamos até o 10. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Observar aqui alguns pontos dessa mensagem brevemente. Queridos, primeiro no versículo de número 5, nós vamos ver ali que nós ouvimos. Você agora que está vendo esse vídeo, você está ouvindo sobre a palavra de Deus. E aqui você vê João falando, essa é a mensagem que ouvimos dele, Ele escreve e ele diz, eu ouvi. E após registrar isso, ele fala, agora eu transmito, Querido irmão, quantos anos de evangelho você tem? Quantos anos de igreja você tem? Qual é a diferença da sua vida antes de Cristo e agora? Qual é a diferença da sua vida antes de você conhecer Jesus, antes da palavra chegar até o teu coração e agora? Sabe? Você tem ouvido, eu tenho escutamos a palavra de Deus, temos dado ouvido à palavra de Deus, e isso gera em nós algo, deve gerar em nós algo, uma transformação, Porque agora eu saí de um lugar de trevas para andar no lugar de luz. Então isso causa um impacto na minha vida. Então João está dizendo, eu escrevo essa mensagem, eu falo de coisas que ouvimos e agora eu transmito. Você tem transmitido aquilo que você tem escutado de Deus. Você tem transmitido
seja por carta, seja por mensagem, seja por pregação, por evangelismo, por atitudes principalmente, devemos transmitir tudo aquilo que recebemos de Deus, né? E versículo 5 aqui também vai dizer que não há escuridão alguma em Deus. Aleluia. Não há nenhuma escuridão em Deus. Versículo 5 vai dizer: Deus é luz e nele não há escuridão. Então, queridos, não temos tempo a perder com as coisas desse mundo. Não temos tempo a perder com as ofertas, as oferendas deste mundo. Nós já saímos das trevas, já saímos de lá, e para lá não podemos voltar mais. E a Efésios vai dizer: vós erais trevas, e Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nele, se você está nele, permaneça nele, porque nele não há escuridão. Versículos 6 e 7, queridos, traz aqui pra gente que nós precisamos andar na luz. E traz esse andar na luz aqui nessa passagem, traz uma definição sobre o que é andar na luz. Olha só, versículo 6: portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha que ponto interessante, andar na luz aqui na visão de João, andar na luz é ter comunhão com o Pai em primeiro lugar, e logo isso vai nos levar a ter comunhão uns com os outros. Se não for praticado dessa forma, a Bíblia está dizendo que eu minto. A Bíblia está dizendo que, caso ao contrário, se eu digo estar na luz, mas eu não tenho comunhão com Deus, consequentemente com os outros, a Bíblia está dizendo que eu estou mentindo. Ou seja, e se eu estou mentindo quando eu falo que eu estou na luz, o contrário disso é trevas. O contrário disso é escuridão. E o problema puxa o outro, porque o versículo 5 fala que Deus é luz e nele não há escuridão. Então, se nós estamos na luz, precisamos andar em comunhão com o Pai, precisamos andar em comunhão uns com os outros. Caso contrário, irmãos, não tem conversa, caso contrário, não tem choradeira, não tem nada que possa mudar, porque isso é a palavra de Deus. Caso contrário, eu estou nas trevas, eu estou na escuridão. Caso contrário, eu não estou com Deus, eu estou com o diabo. Mas, querido, a solução disso tudo, está no próprio versículo 7. Olha só. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está dizendo que é a consequência ainda. Se estamos na luz, se andamos à luz, vivemos em Deus, comunhão com Deus, comunhão com os santos, com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Para que o sangue de Jesus nos purifique, nós precisamos andar na luz, precisamos ter comunhão com Deus. Olha só como que é. Às vezes, de repente, você que tem dificuldade de praticar comunhão, em nome de Jesus, se atenta nessa noite para isso. Analise a sua vida e veja se você tem facilidade para a prática da comunhão, para a vivência da comunhão. Porque se eu não tenho facilidade para viver em comunhão com os outros, eu corro um sério risco, segundo 1 João 1,7. Eu corro um sério risco de não ter os meus pecados purificados, não ter a minha vida purificada pelo sangue de Jesus. É isso que diz, olha só, versículo 7. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, viver em comunhão com Deus, viver em comunhão uns com os outros. Sabe, queridos, isso nos purifica de todo pecado. Se vivemos a luz, nós temos comunhão uns com os outros, porque Deus é luz. Aleluia.
Deus é luz. Então, se andamos na luz, já estamos com Ele, já estamos em comunhão com Ele. Se andamos na luz, temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros. Se andamos na luz, temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros. Nós temos nosso pecado purificado. Entende? Para ter o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. A única coisa hoje que separa o homem de Deus é o pecado. E você quer andar em retidão, você quer andar perdoado e purificado, cultive a comunhão com Deus, ande na luz, cultive a comunhão uns com os outros. Para encerrar, no versículo 8 vai dizer: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Versículo 8 até o 10 vai dizer basicamente que nós precisamos confessar os nossos pecados. Às vezes nós nos preocupamos com pecados muito evidentes aos outros e talvez alguns pecados de forma, vamos dizer, oculta. Não é oculta, mas uma palavra que eu achei agora melhor. Porque às vezes a gente vai se preocupar com fumar um cigarro, com beber uma bebida alcoólica, ir para uma balada, adulterar, fornicação, prostituição. A gente vai se preocupar com roubo, com assassinato, com coisas assim evidente que não precisa de nossa, olha, será que aquilo é pecado ou não? Queridos, lógico que isso é pecado, mas às vezes nossos olhos são muito atentos a essas coisas, enquanto a comunhão ela é esquecida, ela é deixada de lado. É falado muitas das vezes de boca para fora. E, queridos, é muito sério. Se eu entendo isso, eu vou querer viver na luz. E se eu quero viver na luz, e se eu vivo na luz, automaticamente eu ando em comunhão com Deus. Eu ando em comunhão uns com os outros. Fora isso, eu estou em pecado. Se eu não pratico isso, se eu não vivo isso, se eu tenho dificuldade, se pelo contrário eu sou um causador de intrigas, eu vivo ao contrário. Eu não estou na luz, eu estou na escuridão. Então eu trago essa mensagem para os irmãos, trazendo a luz de volta. Eu trago essa mensagem para os irmãos nessa noite para que possamos abrir os nossos olhos, inclinar os nossos ouvidos para ouvir e após ouvir, transmitir. Não transmitir como eu estou fazendo com os irmãos, transmitindo essa mensagem, mas transmitindo com atitude, porque é isso que João está dizendo no versículo 5 que nós já lemos. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora transmitimos. Então você ouve sobre comunhão e não transmite e não pratica, precisa praticar para que você venha permanecer na luz. Caso contrário é pecado. E se você se encontra em pecado, do 8 ao 10, está dizendo aqui, confessa. Confessa, porque nós temos um Deus perdoador. Basta confessar esse pecado para que ele possa te perdoar, nos perdoar, tá? Para confessar precisa reconhecer. Para confessar precisa se arrepender. Precisa entender. Analise bem. Analise as escrituras, leia. Né? Não fique com um vídeo apenas, não fique com o que o pastor Eduardo está dizendo, fique com a palavra de Deus, porque é algo muito sério e que nós precisamos nos atentar. No versículo de 10 vai dizer: se afirmamos que não pecamos, de repente você está, não, eu não pratico isso não, eu estou tranquilo, eu sou um facilitador na área da comunhão, as minhas atitudes mostram isso, e isso não tem, glória a Deus. Mas você, dentro de você mesmo, você sabe às vezes que você trouxe uma palavra que não foi necessária e que causou atrito. Você sabe que uma atitude de repente sua causou ali uma discórdia. Você sabe que poderia ter talvez evitado muitas falas, muitas atitudes, muitas situações, e você infelizmente deu vazão à carne. Nós às vezes erramos, pecamos nesse sentido. E se você tem o costume de agir dessa forma, você tem trabalhado para
o inimigo da comunhão. E nessa noite eu queria abrir os seus olhos. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer abrir os olhos da igreja, os ouvidos da igreja para aquilo que Ele quer falar nesses dias de dificuldade que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos realinhar, nós precisamos nos readequar, nós precisamos voltar a ser aquilo que Deus planejou e projetou para a igreja, noiva de Cristo Jesus. A noiva de Cristo tem prazer, tem alegria na comunhão. A noiva de Cristo tem prazer, tem alegria na comunhão, independente da situação, independente das circunstâncias. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. Reconheça, peça perdão, se arrependa. Dê ouvido e transmita o que você tem recebido nesses dias. Chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Né? Dê lugar para a palavra de Deus, meu irmão. Dê lugar para a palavra de Deus, minha irmã. Que essa mensagem curta possa encher o seu coração de esperança, encher o seu coração de alegria, de arrependimento. Eu falo de alegria porque aqui no versículo de número nós não lemos, de número 4 vai dizer: escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. João é um cara alegre. Os discípulos, os apóstolos, as pessoas que conviveram com Jesus, os irmãos da igreja primitiva, era uma igreja alegre, é uma igreja que sofria, perseguição, prisões, injustiças, mas era uma igreja alegre porque tinha convicção daquilo que eles estavam vivendo e transmitindo. Se você tem essa convicção, queridos, faça com alegria, em nome de Jesus. Que a presença de Deus possa se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família. Fica firme, fica forte. Em breve estaremos juntos novamente. Eu quero aqui agradecer as orações dos irmãos pela minha vida. Tem surtido efeito. Tenho ainda sentido alguns sintomas leves, graças a Deus. Mas cremos que em breve estaremos juntos novamente. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Fica firme.